23. Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciências hoje, certo? Mas antes de darmos início à nossa aula, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e borracha, para poder auxiliar durante nossa aula. E principalmente o livro didático de vocês, certo? Para ele servir como base no decorrer da nossa aula. Principalmente porque hoje a nossa aula é de resolução de exercícios e todos os exercícios que serão trabalhados são do livro de vocês. Iremos dar início na página 124, primeira questão, certo? As cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento da água servida à população, os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desse organismo, é correto afirmar que, como é uma bactéria, a gente já sabe que é procarionte, certo? Então, a gente só tem aí o item A e o item B, certo? Na aula passada, a gente viu que as cianobactérias, elas são bactérias fotossintetizantes, que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, a resposta correta que traz as características das cianobactérias é o item B. Elas são procariontes e fotossintetizantes. Dando continuidade, agora a página 125, segunda questão, certo? As bactérias não vão possuir uma membrana nuclear, certo? Elas não possuem a membrana que separa o núcleo, por elas serem procariontes, elas não possuem um núcleo organizado, certo? Então, elas não possuem uma membrana nuclear. Então, a resposta correta é o item E. Segunda questão, item E. Dando continuidade, agora a terceira questão. Em relação à morfologia, as bactérias com formas esféricas de bastão, em cacho de uva e em colar denominam-se respectivamente. Na aula passada a gente viu essas morfologias. As esféricas são os cocos, a de bastão a gente chama de bacilos, a de cacho de uva, estafilococcus, e as que se representam na forma de colar são os estreptococos. Então, a resposta correta da terceira questão é o item A: cocos, bacilos, estafilococcus e estreptococos. Dando continuidade, agora a quarta questão. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento, relatando que há 30 dias teve contato com água de enchente. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de água pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... A atividade que eu tinha passado para vocês era justamente para vocês pesquisarem os sintomas, as causas, como acontece a transmissão de várias doenças relacionadas às bactérias. Essa especificamente, onde tem febre, dor de cabeça e dores musculares, e esses problemas com saneamento, a gente só pode ter uma dessas opções aí como resposta, é a leptospirose, certo? Então, a resposta correta na quarta questão é o item D, leptospirose. Dando continuidade, agora a quinta questão. Casos de leptospirose crescem na região. MPS tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento de leptospirose. Ela perdeu a tranquilidade e encontrou nos ratos os vilões de sua infância. Se eu não os matar, eles me matam, diz. Seu medo reflete um dos maiores problemas do bairro, a falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo. 8 suspeitos de leptospirose. A cidade ficou sob as águas na madrugada de anteontem e além de 120 desabrigados. As inundações estão fazendo outro tipo de vítimas. Já há 8 suspeitas de caso de leptospirose.
transmitida pela urina de ratos contaminados. As notícias dos jornais sobre os casos de leptospirose estão associadas ao fato de 1. Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além do lixo acumulado, todos os desejos dos animais que ali vivem. Essa alternativa, ela é falsa, certo? Só acontece isso quando não tem um sistema de saneamento básico adequado, certo? Ou quando tem muito lixo entupindo os bueiros e assim por diante. Perdão, gente, todos os dejetos, certo? Essa aí tá correta, porque é para ter base nesse texto aqui. Nesse texto aqui é afirmado que, por exemplo, ali nos casos de leptospirose crescem na região. Na última frase tem: seu medo reflete um dos maiores problemas do bairro, a falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo. Se lá tem uma falta de saneamento básico e um acúmulo de lixo, quando tiver enchente, vai ter o espalhamento dos dejetos dos animais daquela região. Então, o item 1 está correto, certo? 2. O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação de ratos. Verdadeiro. Então, a gente já viu que 1 e 2 está correto. 3. O lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de rios entope os bueiros e compromete o escoamento das águas em dias de chuva. Verdadeiro. Se os lixos entupirem os bueiros, a água não tem para onde circular e acontecem as enchentes. 4. As pessoas que vivem na região assolada pela enchente, entrando em contato com a água contaminada, têm grande chance de contrair leptospirose. Sim, porque como no item 1 fala, quando existem as enchentes, ali aquela água vai arrastar todos os dejetos dos animais, principalmente dos ratos. E a doença, a leptospirose, ela é causada pela urina de ratos contaminados. Então, aí a gente tem o item 1, 2, 3 e 4 corretos, certo? Então, o item que fala que 1, 2, 3 e 4 estão corretos é o item E. Então, a resposta correta é o item E. Dando continuidade, agora a sexta questão. Bactérias, fungos e vírus são agentes causadores de diversas patologias. Qual das opções abaixo mostra doenças causadas por bactéria? Dessas aí, o único item que possui duas doenças causadas por bactérias é o item A, que é a tuberculose e o tétano. Então, sexta questão, item A. Agora, a sétima questão. A cólera é uma doença grave que acomete, normalmente, pessoas que vivem em regiões onde o saneamento é precário, assim como as condições de higiene. A respeito dessa enfermidade, marque a alternativa incorreta, a alternativa que está errada, certo? A cólera pode ser transmitida através de água e alimentos contaminados, isso é verdadeiro. Dentre os sintomas da cólera, destacam-se a diarreia e vômito, verdadeiro. A cólera pode levar a desidratação grave, isso é verdadeiro. Item D. A cólera é transmitida por protozoário chamado Vibrio cholerae, falso, certo? Não é esse protozoário. Então, a resposta aí incorreta é o item D. Então, a resposta da sétima questão, item D. Agora, a oitava questão. Marque a alternativa que indica uma estrutura ausente em todas as bactérias. As bactérias, elas não possuem a carioteca, certo? Então, a resposta correta aí é a carioteca. Nona questão. As cianobactérias, também chamadas de cianofícias ou algas azuis, são organismos autotróficos que realizam fotossíntese. Esses organismos são amplamente encontrados em ambientes aquáticos e em locais que possuem grande enriquecimento artificial do ecossistema, havendo derramamento de esgoto, por exemplo. Elas se multiplicam de maneira exagerada. Essa multiplicação descontrolada de cianobactérias é denominada de floração, certo? Essa multiplicação descontrolada é definida como floração. Então, a resposta da nona questão é o item C. Agora, a décima questão. Qual das alternativas a seguir não corresponde às bactérias?
De cara a gente já vê que é o item B, porque as bactérias elas não são eucariontes, as bactérias são procariontes. Então o item B, que fala que elas são seres eucariontes, está incorreta. Então a resposta da 10ª questão é o item B. Dando continuidade, agora a questão 11, certo? Na tirinha a seguir foi representado o processo reprodutivo das bactérias. As proposições que seguem referem-se a esse processo. Podemos concluir que, vamos ver aqui a tirinha, gosto de um pouco de solidão. Sinto aflorar minha dupla personalidade. Saco, minha solução só dura 20 minutos. O que é que aconteceu aí? Aconteceu a reprodução assexuada das bactérias. Uma bactéria se dividiu em 2 bactérias, dividiu seu material genético. Nesse tipo de reprodução não existe variedade genética. Essas 2 novas bactérias, uma é idêntica à outra. É uma reprodução assexuada, certo? Então o item correto é o item E. As bactérias que se reproduzem de modo assexuado, pois não há gametas envolvidos por uns processos chamados de divisão binária. Então a resposta da questão 11 é o item E. Quando a gente tem esse tipo de reprodução das bactérias, é definido como uma reprodução assexuada. As 2 bactérias formadas, elas são idênticas, certo? E a gente chama esse tipo de reprodução de divisão binária. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal no YouTube da escola, certo? Lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para acompanhar as agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!